Olá, tudo bem com você? Hoje é domingo à tarde, vim aqui no meu localzinho de estudo, de trabalho, e estava olhando aqui os livros que sobraram. Esse ano eu fiz uma limpa aqui em muitos livros. Tinha muito livro que eu não estava mais consultando, nem e já tinha lido. E eu acho que é um desperdício estar aqui comigo, podendo outras pessoas estar desfrutando. Eu cheguei a doar muitos livros e fiquei só com alguns comentários de teologia, algumas bíblias sagradas e alguns livros do material que eu estou estudando agora mais recente. E aí eu encontrei esse livro aqui, não sei se dá para você ver aí, é o Retorno do Pequeno Príncipe. Na verdade, aqui é um admirador da obra do Pequeno Príncipe, e aí ele resolve escrever como se fosse o autor, né? O Anthony Saint-Exupéry, uma coisa assim, é um nome francês. Mas não é o autor, é um fã, né, que resolve escrever o Retorno do Pequeno Príncipe. Todo ano eu comprava de 2 a 3 exemplares do Pequeno Príncipe para presentear. Não só eu lia e relia o Pequeno Príncipe, como eu presenteava para algumas pessoas que eu ia conhecendo no ano, porque é uma obra maravilhosa. Engana-se quem pensa que é uma obra infantil, né? Porque o Pequeno Príncipe também tem esses desenhos, né? E você pensa que é um livro para criança. Lógico, a criança vai ler, vai gostar, vai entender até mais do que os adultos. Mas é um livro de muita profundidade, onde você vai conhecer ou vai perceber e entender o comportamento humano. Então, eu vou adquirir novamente outro exemplar, porque eu estou sem ele aqui, que é bom o livro físico. A gente tem na internet ele, né, em PDF, mas interessante é você ter o livro mesmo para folhear, para marcar, para riscar, é muito gostoso. Então, você já leu Pequeno Príncipe? Comenta aí embaixo o que você acha da obra, né? Qual é o insight que você tem ali na obra. Se você não leu ainda, eu vou tentar nesse vídeo curto fazer um resumo rápido do Pequeno Príncipe, tá bom? Como eu estava dizendo, a obra do Pequeno Príncipe é uma obra muito gostosa de ler. Ela é pequenininho, é um livro pequeno que dá para ler numa sentada praticamente, e são 18 pequenos capítulos. Eu vou tentar aqui resumir, eu não lembro de cor e salteado, mas eu vou tentar resumir o livro do que fala cada capítulo, para despertar em você o desejo de adquirir, né, e estudar esse livro. Eu lembrei de outra coisa com relação à leitura anual. Quando eu estava na Igreja Presbiteriana no Brasil, todo ano os pastores são orientados a entregar no seu presbitério um relatório das suas atividades anuais e do que ele leu, né, do que foi os atos pastorais durante todo o ano. E sempre na relação de livros, eu colocava lá sempre, né, a leitura bíblica, que é essencial na vida humana, especialmente no pastorado, para cuidar de pessoas. Alguns livros que eu ia adquirindo de estudos sobre teologia, e sempre estava lá o Pequeno Príncipe, porque todo ano eu lia de verdade o Pequeno Príncipe, porque ele é um livro fantástico que nos ajuda a compreender o comportamento humano, como as pessoas agem, como as pessoas refletem as suas personalidades. O livro dá essa sacada para a gente de forma maravilhosa. O certo é que cada leitor do Pequeno Príncipe, ele tem uma interpretação diferente. Certamente, ele, dependendo da sua cosmovisão, né, ele vai ter uma interpretação. Mas o livro é fantástico. Eu recomendo você adquirir essa obra, né, e ler, porque você vai tirar muito insight para a sua vida, tá bom? Então, eu vou tentar fazer um resumo rápido do livro, porque eu não tenho ele mais em mão, mas muita coisa, como eu li várias vezes, eu ainda lembro de muita coisa, e eu certamente vai ajudar você. Então vamos lá. Então, até o capítulo 4, o jovem Pequeno Príncipe, né, ele está contando sobre as suas frustrações, especialmente com o relacionamento com a sua Rosa, que é muito teimosa, vaidosa, e ele resolve viajar o universo, né, para conhecer novos planetas e novas pessoas. E aí no capítulo 5 ele tem um encontro no planeta pequeno com um rei que quer governar tudo. Na realidade, esse rei não tem súdito, não tem ninguém, mas ele diz que tudo lhe obedece, tudo está sobre o seu comando. Inclusive, a sugerir ver o pôr do sol, ele está dizendo que o Pequeno Príncipe está olhando o pôr do sol exatamente porque ele mandou ele fazer. E aí
Aí vai refletir, né? Cada um vai ter uma percepção, vai refletir como existem pessoas que têm esse desejo, essa sensação ou essa necessidade de estar em evidência, de estar dizendo que quem manda é ela, que as coisas só acontecem por causa dela. Então o Pequeno Príncipe fica intrigado com aquele tipo de pessoa. Como assim? Ele não tem súdito, não tem ninguém que o admire, que o sirva, e mesmo assim ele está nessa pose. Então, existe sim pessoas assim que não têm tantas habilidades assim, não tem tantos recursos assim, ou seja, não tem nem tanta influência, mas passa a ideia de que as coisas só acontecem por causa delas. Você conhece alguém assim, você diz assim, eu conheço. Pode ser que até você se identifique, eu me identifique em algum momento assim, achando que eu sei mais do que os outros, que eu possa ser melhor do que os outros. Então, quando a gente lê o livro e se depara com um personagem, a ideia não é pensar em alguém assim, mas, poxa, será que eu não tenho esse comportamento? Será que eu não ajo como esse rei, querendo ser o centro das atenções, onde, no fundo, eu sou só mais um nessa caminhada, nessa existência, onde eu preciso do outro, o outro precisa de mim, nós juntos nos ajudamos e chegamos ao sucesso ou ao objetivo comum. Então, no capítulo 5 está a primeira viagem do Pequeno Príncipe nesse pequeno rei, nesse pequeno planeta, onde eles encontram um rei que não tem súdito, mas acha que tem o poder sobre todas as coisas. Se eu não estiver enganado, a próxima visita do Pequeno Príncipe é a um planeta onde ele tem um encontro com um homem muito vaidoso. Esse indivíduo queria o elogio, a admiração de todos à sua volta, e ele se frustra com o Pequeno Príncipe porque o Pequeno Príncipe não lhe dá nenhum elogio, não o admira de forma nenhuma. E ele questiona o Pequeno Príncipe com relação a por que ele não o elogia, por que ele não o admira. E o Pequeno Príncipe diz, não, eu prefiro admirar o pôr do sol, dando a entender que a contemplação, o que é realmente belo, é muito mais importante do que contemplar a beleza que ela é passageira, né, das pessoas. Ou seja, não validar a vaidade. O que se percebe hoje, especialmente no mundo virtualizado que nós estamos, as pessoas elas correm atrás, elas estão muito em busca do elogio, da validação. Se o indivíduo não receber tantos likes, tantos comentários, se a pessoa percebeu que um outro visualizou a sua postagem, não deu um like, não fez uma manifestação, já fica magoado, triste com a outra pessoa. Então, o livro foi lançado acho que em 1943, né? Mas continua sendo uma realidade hoje. Muitas pessoas com essa vaidade que no fundo vai passar, só fica o que realmente é belo, o que realmente é interessante. Então o Pequeno Príncipe dá uma lição, né? Esse personagem, né? Do homem vaidoso. Na sequência, o próximo encontro dele é num planeta onde vive um bêbado. Aí ele se encontra com um bêbado, e esse bêbado não faz outra coisa a não ser beber. Todo dia bebe constantemente. E aí o Pequeno Príncipe, intrigado com aquilo, pergunta, por que você bebe? E aí ele diz assim, eu bebo para esquecer a vergonha de beber. E aquilo parece não fazer muito sentido. Como assim, né? E aí o que a gente pode perceber com isso? A gente percebe a complexidade do ser humano, né? A cabeça do ser humano. Muitas vezes a bebida, né? Ou qualquer outro tipo de entorpecente, ou qualquer outra coisa que possa alterar o seu nível de consciência, é uma forma de escapar ou de fugir dos problemas, né? Seria um escapismo. Então, muitas pessoas recorrem para poder esquecer, se sentir anestesiado por alguma dor emocional, existencial que possa estar existindo. E aí recorre à bebida ou qualquer outro ópio. Mas este encontro do Pequeno Príncipe é para mostrar isso, os tipos de pessoas que a gente encontra na caminhada. Então nós vamos encontrar pessoas que são mandonas, que querem ser o centro das atenções, como a questão do vaidoso, e vamos encontrar também pessoas que não querem ou têm medo de enfrentar a realidade e preferem se esconder, por exemplo, na bebida, né? E o próximo encontro, lógico que a reflexão ela pode ser bem mais aprofundada. Eu estou colocando coisas básicas aqui. Se você puder contribuir, você coloca lá no comentário o que você acha dos personagens até aqui, tá bom?
O próximo encontro, deixa eu ver qual é o planeta que ele vai agora. Eu não recordo a sequência agora exata, mas eu acredito que ele vai chegar num planeta, ele vai descrever um planeta onde é habitado por rosas, muitas rosas. E onde ele vem, o planeta é habitado por ele e por uma rosa, né? Que ela se acha especial, única, singular, só existe ela. E quando ele chega nesse planeta cheio de rosas, né? E cada uma se sentindo também única, singular e bela, né? Não existindo nenhuma outra, e ele vê aquele montão de rosas. Ele começa a observar que a outra, a rosa que ele deixou lá também não era tão única assim, existiam outras, mas ao mesmo tempo ele sentiu saudade, ele sentiu que precisava voltar para cuidar da sua rosa porque ela estava sozinha, enquanto as outras ali estavam todas acompanhadas. Acredita-se, eu vi um vídeo de um rapaz, um tempo, onde ele fala sobre o Pequeno Príncipe, e ele descreve que a rosa ali representa a esposa dele, a companheira do Saint-Exupéry. Ele diz que eles têm um desentendimento na relação deles, e ela acaba se separando deles, acaba se separando. Ela vai, se eu não me engano, para Guatemala, e ele vai, nem para a França, eu acho que ele vai para uma região da Espanha, não sei se ele vai para Madrid, e momentaneamente eles se separam, né? E quando alguém questionou por que seria a Rosa a companheira dele, ele vai dizer o seguinte: porque ele faz uma menção no livro que a sua Rosa tossia, e na biografia da companheira do Saint-Exupéry, ela tinha um problema de tossir. Então faz essa junção. Mas enfim, quando ele percebe naquele planeta muitas rosas, né, e cada uma se sentindo especial, vai nos lembrar o seguinte: que no mundo existem muitas pessoas e cada um sim é especial, cada um tem as suas particularidades, tem os seus pontos bons, os pontos ruins, os seus pontos fortes e os fracos. Existem os pontos que a gente enaltece, tem aqueles que não são tão legais, mas não precisam ser enaltecidos. Então, mostra a diversidade, sim, de pessoas, de maneiras de pensar, mas mostra também a singularidade de cada um. Cada pessoa tem o seu jeito próprio de ser, né? Então, esse encontro com as rosas faz ele lembrar da sua rosa e da necessidade de voltar e para cuidar dela, porque pode existir muitas, mas aquela era a sua rosa, ele precisava estar com a sua rosa. Então, quem é a sua rosa, né? Cuide da sua rosa, porque pode existir muitas outras rosas, mas a sua só tem ela. Próximo encontro, deixa eu lembrar aqui. Não consigo lembrar agora a sequência, mas eu acho que pelo capítulo 11, capítulo 12, ele vai ter um encontro no planeta com a raposa. E aí a raposa vê de longe, fica observando o Pequeno Príncipe, ela se aproxima e aí puxa a conversa com ele. Ela diz que ele é só mais um menino, como qualquer outro menino, assim como também a raposa é só mais uma raposa, como qualquer outro raposo. Mas, caso ele a cative, né, ou ele a domestique, eles vão ser únicos, né? E aí tem uma frase que é marcante, a frase é mais ou menos assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E no desenrolar deles estar se encontrando e conversando, aí a gente percebe que um cativa o outro, ou seja, um domestica o outro, né? E eles passam ali a perceber a importância da amizade, do relacionamento. Então, quanto mais tempo junto você está com a pessoa, compartilhando a vida, mais íntimos, né? Mais cúmplices se tornam. E a raposa faz lembrar, porque ele precisa partir, e fala lembrar que, embora que você esteja longe, existe uma pessoa importante e única para você em um outro lugar. E isso é importante para a gente lembrar que algumas pessoas passam pela nossa vida e por alguma razão ou outra se distanciam, mas elas continuam sendo importantes, ela tem uma importância, porque nós a cativamos ou ela nos cativou. E aí fala tudo das relações humanas, né? Quantas pessoas já passaram na nossa vida que nós não temos mais contato, nem sequer um WhatsApp se fala, se manda mais, mas as pessoas continuam importantes, né? Certamente tem uma pessoa que faz tempo que você não conversa que é importante para você e como você é importante para ela.
poderia até agora, depois de ouvir esse vídeo, né, mandar uma mensagem para a pessoa e dizer, continuo querendo muito bem em você. E o que é que a gente pode falar mais do livro aqui, para não ficar tão longo o vídeo? Vamos fazer disso. Você vai comprar o livro ou você vai baixar, ouvir no audiobook e ler o livro. E depois você volta nesse vídeo aqui e faz um comentário do que achou da leitura ou de ouvir O Pequeno Príncipe. Só para encerrar de vez o vídeo, o finalzinho do livro, o Pequeno Príncipe resolve voltar para seu asteroide, certamente agora com uma outra cabeça, porque ele decide retornar para sua Rosa vaidosa e caprichosa, né? E ele cuidar dela, ele percebe que precisa retornar. E aí há um momento muito caloroso, emocionante entre ele e o aviador, né? Que tem agora a certeza que nunca mais verá aquele Pequeno Príncipe. Então é isso. Se você não leu ainda, adquire o livro, pede emprestado, escuta um audiobook. Depois você retorna aqui nesse vídeo e faz um comentário sobre o que você tirou como lição ou o que eu esqueci de colocar aqui com relação ao livro, e eu vou ter uma satisfação enorme de poder responder, tá bom? Um abraço e a gente se vê por aí. E não esquecendo, hoje é o melhor dia da nossa vida, porque ontem já passou e amanhã é apenas uma possibilidade.